sabemos, Pai querido, que tudo isso tu faz através da palavra. Tu fala, tu cura, tu salva, tu liberta, Senhor Jesus querido, e tu transforma nossas vidas, Pai. E nessa noite, Pai querido, tu venha usar, Pai. E que tu venha fazer nós, Papai querido, como vasos, Papai querido, aonde a terra boa e abundante, Senhor Jesus querido, para entrar a tua palavra e fazer morada em nossos corações, fazer transformações, Papai querido, e trazer sobre nós, Papai querido, uma bênção especial, Pai. Querido Deus amado, prepara este lugar, prepara cada um, Senhor Jesus querido, aquele que está ali na internet, Senhor amado, através, Papai querido, está ouvindo, Senhor amado, esta palavra, Pai, que venha entrar nos seus corações, que venha fazer o efeito, Senhor Jesus querido, aquele que está pedindo, Senhor Jesus querido, aquele que pediu uma oração agora durante, Senhor amado, na internet, Pai, pediu, Senhor amado, porque vai fazer, Senhor amado, o seu teste de carteira, Senhor Jesus querido, que tu venha estar juntamente com a tua serva, abençoando e guardando, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, Pai, pelo testemunho, Pai querido, das tuas servas, Pai querido, que queiram falar, Senhor amado, queiram colocar diante de ti, agradecendo, Senhor amado, por uma porta de emprego, Pai. Querido Deus amado, nós te pedimos a tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus, estamos agradecendo a Deus por uma vez mais poder estar na sua presença. E eu quero saudar a Igreja do Senhor com a sua doce e maravilhosa paz nesta noite. E para isso gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, aliás na carta. Paulo escreve à Igreja de Filipe, aos Filipenses, capítulo de número 3, queremos falar um pouco, aleluia, a respeito já do que o Senhor tem colocado em nosso coração, baseado nesse texto do apóstolo São Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, nossa gratidão a Deus por nos conceder um ano mais de vida, isso é uma dádiva da parte do Senhor, para conosco, a minha gratidão, as felicitações dessa igreja, aleluia, de todos os irmãos e amigos que nos acompanham pela internet também. Nossa saudação a você que está aí curtindo e nos acompanhando através dessa live, desse culto, que o Senhor possa abençoar a tua vida nesta noite. Também bendiciones aos nossos irmãos e irmãs que viram este vídeo através da internet. Deus bendiga as suas vidas em nome de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 13, diz assim, queridos: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amém. Obrigado, queridos, podeis nos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos alegres porque estamos na presença do Senhor, embora seja uma noite para nós aqui no sul do país, para aqueles que estão nos acompanhando, estamos no Rio Grande do Sul, e está bem gelada esta noite, mas nós estamos na presença do Senhor para adorar, para bendizer o seu nome. Aleluia. Mas, queridos, o Senhor acertou no meu coração, então, falar sobre esses dois assuntos, aonde o apóstolo Paulo, e hoje é um culto de ensino, um culto voltado aos obreiros,
E quando se fala em obreiros, todos nós somos obreiros na presença do Senhor. Aleluia. Que todo aquele que aceita Jesus como o seu Salvador, ele se torna um obreiro da obra do Senhor, da sua seara. Então, essa palavra é para todos nós. Muito bem, queridos? Paulo, então, quando escreve a sua carta aos Filipenses, nesse capítulo de número 3, ele tem uma preocupação em particular, que nós vamos ver, porque como nós fizemos menção aqui desses textos, ele falava aos irmãos em Filipos que eles deviam de guardar, ter cuidado, guardai-vos dos cães, palavras fortes ele usou, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Mas primeiro, queridos, antes de nós falarmos sobre isso, devemos atentar que aqui o apóstolo Paulo, ele está encarcerado, ele está preso, quando ele escreve essa carta, e é uma carta que transborda de alegria. Inúmeras vezes Paulo fala nesta carta, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Aleluia! E como pode? Eu pensava, e meditava e dizia, mas Senhor, que alegria é essa que o apóstolo Paulo tinha mesmo na circunstância que estava? Ele não estava preso porque havia cometido um delito, uma infração, porque era bandido, porque era ladrão, alguma coisa do gênero, não. O apóstolo São Paulo estava preso porque era servo do Senhor. Aleluia! E não fazia volta e falava o Evangelho como ele é. Aleluia! E graças a Deus por isso. Mas aqui, embora ele estivesse preso fisicamente, ele não estava preso espiritualmente. A prisão onde ele estava, construída pelo ser humano, não era capaz de prender a sua alma. Aleluia! O seu espírito, a sua salvação, a graça salvadora que veio sobre a sua vida e que também veio sobre a minha e a tua, aleluia, não dava ao apóstolo Paulo as limitações que dava aos demais que não têm Jesus. Agora o seu corpo estava ali encarcerado, mas o seu espírito estava livre para adorar a Deus. E muitas vezes nós estamos livres também com o nosso corpo e ainda assim sentimos dificuldade para adorar e para bendizer o nome do nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação então com a igreja onde ele passava, onde ele ali estabelecia igrejas e deixava ali alguns irmãos cuidando, porque ele estava sempre nas suas viagens missionárias e aqui agora, como já disse, ele estava encarcerado. Mas ele teve esse cuidado, então, de escrever aos irmãos, porque chegou notícia a ele de que agora, na falta, na ausência pessoal dele lá, alguns obreiros, alguns da igreja, estavam ensinando um outro evangelho, um evangelho distorcido, um evangelho que não era o evangelho da graça salvadora na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo estava aborrecido, o povo estava entristecido, e ele começa a falar de alegria. Para a surpresa, eu acredito, de todos aqueles que conheciam Paulo, esperavam, quem sabe, que ele fosse escrever uma carta de lamentação, falando da sua necessidade lá na prisão, falando da sua tristeza por estar preso injustamente, mas não, Paulo, aleluia, começa a falar da alegria que ele tinha em servir o Senhor Jesus. Aleluia! E nós muitas vezes também damos testemunho de que estamos alegres por servir a Jesus. Mas quando vem a aflição, quando vem a dificuldade, quando o vento é contrário, muitas vezes nós titubeamos. Muitas vezes nós nos acanhamos, nós baixamos o nosso semblante, baixamos a nossa guarda e achamos que Jesus parece que nos esqueceu. Aleluia! E nos dias em que estamos vivendo, onde muitas vezes escutamos por aí afora alguém dizer que agora é só vitória, que agora é só alegria, aleluia, e muitas vezes nós ainda somos tentados a acreditar nessas coisas, muitas vezes que ouvimos, mas a verdade é que a Bíblia nos adverte que os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, são dias maus, são dias trabalhosos, aleluia, mas aleluia, o Espírito de Deus, que nos guia em toda a verdade, na palavra de Jesus, ele diz que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não mentiu para nós, porque ele não é mentiroso. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflição.
E a única coisa que ele pediu é para que nós tivéssemos bom ânimo. Mas como é difícil, é mais fácil o nosso ânimo ir lá embaixo. Parece que temos dificuldade para andar de cabeça alta, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, nós estando nele também vamos vencer. Porque em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Então, queridos, nesse capítulo 3 da carta aos Filipenses, Paulo continua revelando preocupação a respeito dos maus obreiros. Depois que ele fala da alegria em Cristo, ele incentivou, demonstrando que ele estava alegre em Cristo Jesus. Ele incentiva então essa igreja de Filipos, os irmãos que estavam acompanhando ele, aleluia, a sua trajetória. E agora ele começa a falar, aleluia, que eles não deviam se entristecer, mas sim de se preservar, de se guardar, de se separar, de se afastar daqueles que estavam pregando um outro evangelho. Aleluia. E ele chama eles de maus obreiros, chama de os da circuncisão e também chama de cães. Palavras, como eu já disse, palavras fortes. Palavras hoje que se você disser para alguém que serve ao Senhor, a primeira coisa que eles vão te dizer é que tu não tem que julgar. A Bíblia diz, não julgai o teu próximo. A Bíblia diz, mas ele não está julgando, porque o mesmo Jesus que disse para nós não julgar o nosso próximo, não julgar o nosso irmão, não julgar a nossa irmã, é o mesmo Jesus que disse, pelos frutos se conhece a árvore. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida toda errada, e se alguém vem nos corrigir, a gente já quer dizer, você não tem o direito de me julgar. Mas muitas vezes não é julgamento, é uma palavra de correção para que voltamos para o caminho, para que voltamos para a presença do Senhor, para que nós possamos voltar novamente ao centro da vontade do nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Então Paulo tinha essa preocupação, e agora ele escreve essa carta, falando, aleluia, daqueles que estavam se aproveitando da sua ausência para introduzir falsas doutrinas na igreja. E aqui, aleluia, como é um culto de obreiro de ensino, nós precisamos atentar para isso. Mas como é que nós vamos saber, queridos, se a doutrina é bíblica, se aquilo que o fulano disse, que a fulana disse, é da parte de Deus? Porque hoje se ouve inúmeras coisas. Nunca se ouviu tanto a respeito da palavra de Deus como se ouve nesses últimos dias. É no rádio, é na televisão, é na internet. Um diz que é pedra, outro diz que é pau, outro diz que é ferro e assim vai. E como é que você vai saber, aleluia, quem está falando a verdade? A verdade ela é imutável. A verdade é o próprio Jesus. A verdade é só uma, não existe duas verdades. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Aleluia, ele é a verdade. Então, se ele não falou, ele não assina embaixo. Mas para nós sabermos, aleluia, se é de Deus, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Precisamos estudar a Bíblia Sagrada. Eu tenho uma preocupação muito grande nesses últimos dias, aleluia, porque a internet ela é uma bênção. Mas muitas vezes as pessoas não querem mais ler a Bíblia, não querem mais estudar a Bíblia e querem somente receber daqueles que estão falando, fazendo vídeo, fazendo lives e recebendo da parte de Deus, mas muitas vezes entre esses estão também maus obreiros. E muitas vezes eles estão cheios de boa vontade, mas eles não têm o evangelho da graça salvadora para passar. E Paulo tinha essa preocupação, porque ele sabia que isso iria contaminar a igreja do Senhor. Então hoje há uma confusão, estamos vivendo assim uma verdadeira torre de Babel no mundo evangélico, porque não há mais entendimento. Um diz que tu pode isso, outro diz que não pode. Outro diz que tu pode ir para a direita, que não é pecado, outro diz que se tu ir para a direita é pecado, tu tem que ir para a esquerda. E isso está criando uma confusão, aleluia, na mente do ímpio e também na mente daquele que serve ao Senhor. Por isso, Paulo exorta eles a se alegrarem do Senhor. A alegria do Senhor, ele diz nessa carta, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Mas se nós não temos condições de nos alegrar, como é que vamos estar fortes então? Acontece que nós precisamos tirar, como Paulo não se deixava prender pela situação momentânea que ele estava vivendo. Ele estava encarcerado, mas ele fechava os seus olhos físicos
e abrir os seus olhos espirituais, para poder ir além daquela situação momentânea em que ele estava vivendo. Mas nós muitas vezes fechamos os olhos espirituais e aí, com os nossos olhos humanos, nós começamos a se sentir acanhados, apequenados, aleluia, fracos, e muitas vezes até começamos a duvidar do amor de Jesus por nós. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, nós enxergamos mais longe. E Paulo sabia disso, por isso ele estava alegre. Ele sabia que se ele estava preso injustamente, o Deus que ele serve, que nós servimos, não era cego. Deus já sabia que ele ia passar por essa situação, assim como sabe que a situação adversa da tua vida não é para a tua derrota, é para que você saia mais fortalecido, aleluia, como servo e serva do Senhor, e a tua fé seja mais fortalecida ainda no Deus que tu serve. A adversidade serve para isso, para nos fortalecer e fortalecer o nosso relacionamento com o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Mas agora, a preocupação de Paulo não era de ele estar encarcerado. E isso me chama a atenção, queridos. Quem sabe se fosse eu já ia ligar para o pastor Carlos, nosso pastor, para dar um jeito de arrumar o melhor advogado aí para tirar eu daqui. Eu estou preso injustamente, e aí venho eu, porque eu não fiz nada de errado, eu sempre fiz tudo que é certo, eu isso, eu aquilo. Não, ele está ali, claro, ele vai lutar pela liberdade dele, mas a maior preocupação dele era com a igreja do Senhor, com a salvação das almas, com o ensino errado que alguém estava passando para a igreja. Aleluia. Nós, como obreiros da casa do Senhor, eu e você, nós temos, aleluia, também que ter em nossa vida essa preocupação. O que é que o meu irmão está aprendendo? O que é que a minha irmã está aprendendo? O que é que eu estou passando para aqueles que me ouvem? É da parte de Deus ou apenas eu acho que é da parte de Deus? Nós precisamos, mais do que nunca, queridos, ter certeza. Aleluia. Quando falamos da palavra de Deus, precisamos ter certeza que estamos falando o genuíno evangelho da graça salvadora de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aquele que ouve, ele tem que ter a certeza de que ele está ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Paulo era um exímio pregador, e a Bíblia vai dizer que na cidade de Bereia ele está pregando a palavra de Deus, e os bereanos, aleluia, eles conheciam a história de Paulo. Porém, Paulo estava pregando e eles estavam procurando na Bíblia acompanhar para ver se era verdade o que ele estava falando. Você não deve aceitar, aleluia, que eu falei alguma coisa que é parte da parte de Deus sem conferir na Bíblia, porque eu sou pastor, porque eu sou apóstolo, porque eu sou missionário, porque eu sou A, eu sou B. Não, você precisa dar amém naquilo que eu falo, se você achar na Bíblia o respaldo necessário da parte de Deus. Mas hoje muitos estão amém, amém, aleluia, glória a Deus, e às vezes Deus não está falando nada, Deus nem está naquele negócio. Então, queridos, cuidado, nós precisamos ter certeza daquilo que estamos ouvindo e também falando, porque tem muita coisa aí que até parece que é de Deus, mas não é. E Paulo mesmo ele diz que até Satanás se faz parecer em anjo de luz para enganar. E nesses últimos dias, um dos acontecimentos que já está em nosso meio e também que nos mostra que Jesus está às portas, é o espírito do engano. E o espírito do engano não está lá fora, como muitos acham, ele está aqui dentro. Porque Paulo aqui ele está escrevendo uma igreja. Aleluia. Então nós devemos estar atentos. Tudo que diz a respeito à nossa salvação, grave bem isso no teu coração. Tudo o que diz respeito à nossa salvação, Jesus já completou. Ponto final. Não há mais nada que eu e você, ou quem quer que seja, possa fazer, aleluia, no que diz respeito à nossa salvação. E agora aqui alguém aparece naquela igreja e começa a dizer, não, vocês só acham que são salvos em Cristo Jesus. Mas vocês precisam se circuncidar. Aí sim vocês serão legítimos da parte de Deus. Deus vai aceitá-los daí se vocês se circuncidarem. E Paulo chama esses de maus obreiros. Por quê? Porque eles começaram a introduzir no meio da igreja uma heresia, ou seja, um falso ensino da parte deles mesmos.
porque ele estava fundamentado naquilo que Paulo, no texto que nós lemos, ele considerava como esterco. E eu não preciso aqui explicar o que é esterco, todo mundo sabe, até uma criança. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo aquilo que ele acreditava quando ele era fariseu, quando ele guardava a lei, quando ele era zeloso, quando ele era irrepreensível, tudo isso agora ele tinha como esterco, como perda, depois que ele conheceu a Cristo. E quando nós olhamos a história, quando nós olhamos a forma como Paulo teve esse encontro, ou melhor, quando Jesus encontrou Saulo a caminho de Damasco, meu Deus, nós vamos ver que realmente, quando Jesus nos encontra, há uma transformação. Porque até então, aquilo que nós julgamos de precioso, julgamos que era um tesouro, daqui a pouco já não vale para mais nada. É o que Paulo está dizendo. Agora, o lucro dele, agora a riqueza dele está em Cristo Jesus. E agora eles têm uma preocupação porque essa gente começa a introduzir isso. E para você que não sabe o que é a circuncisão, circuncisão é nada mais que o corte do prepúcio na criança. O menino judeu, o menino hebreu, com 8 anos. Isso era mandamento da parte de Deus. Isso era visto como uma aliança para com Deus, uma aliança íntima, aleluia, para com Deus. Então eles tinham que cortar o prepúcio do menino no 8º dia, e todo menino judeu tinha que passar por esse ritual, por isso se chama circuncisão, mas isso era para o hebreu, para o judeu. Quem aqui é hebreu? Quem aqui é judeu? E mesmo Paulo sendo judeu, ele vai dizer que tudo isso não tinha mais validade, que tudo isso era como um esterco, porque agora ele tem algo que é maior, aleluia, que é melhor, que tem um simbolismo ainda maior do que tudo isso, que é Jesus Cristo, aleluia. E ele começa então a combater, ele começa a escrever essa igreja e combater este erro doutrinário, essa heresia, dizendo que não, vejam bem, eu estou falando aqui daquilo que estavam acrescentando para a salvação, aleluia. Hoje as pessoas se apegam a tantas coisas, alguns até já têm até dúvida da sua salvação, porque chega alguém e diz, não, você é salvo, e diz, eu sou salvo, mas você faz isso? Aí você fica pensando, mas eu tenho que fazer isso ainda para ser salvo? Que é o que eles estavam dizendo, não, vocês são salvos. Os judeus chegavam para os gentios, na igreja de Filipe, e diziam, olha, nós somos o povo legítimo de Deus. E você vai ver na Bíblia que o judeu ele batia no peito, e Jesus teve muito trabalho com eles, que eles tinham aquele orgulho, né? Nós somos descendência de Abraão. Então eles chegavam para os gentios somos nós, e todo aquele que não nasceu judeu, ele é considerado gentil. Ele chegava para o gentio e dizia, olha meu irmão gentil, para você realmente ser filho de Deus, você precisa passar pela circuncisão. Como muitos dizem hoje, você precisa guardar um dia da semana, você precisa isso, você precisa aquilo. E vão acrescentando algo naquilo que já foi dado o ponto final pela parte do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Então cuidado. Toda vez que alguém questionar a tua salvação e querer acrescentar algo na tua vida para que você seja salvo, além do sacrifício expiatório e vicário de Jesus no Calvário, não aceite, porque já está consumado. Ele disse, está consumado. Não precisa mais nada. Não há mais o que acrescentar, a não ser a nossa fé no sacrifício de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Como é bom nós sabemos disso, irmãos. Como é bom nós termos essa certeza, essa convicção dada pelo Espírito do Senhor ao nosso coração, de que agora, aleluia, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo então estava estarrecido, estava preocupado, estava procurando uma maneira de ensinar os irmãos filipenses, aleluia, sobre as verdades do Evangelho. E hoje, queridos, nós precisamos nos preparar melhor através da Bíblia Sagrada, porque existe muito questionamento hoje. Hoje você fala de Jesus para alguém, a pessoa ouviu no rádio, ouviu na TV, assistiu na internet, e eles vêm com uma série de perguntas e questionamento. E isso é bom. Tem o lado bom de alguém perguntar para você a respeito da fé. Porém, você tem que saber o que responder. Você tem que saber o que dizer com base bíblica. Aleluia. Porque senão você vai ensinar, correr o risco também de ensinar errado. E aquela pessoa pode até se perder.
Porque é a verdade que salva, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que dá vida e vida com abundância, porque a verdade é Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então ele disse: guardai dos cães. A hostilidade, então, queridos, de Paulo contra os maus obreiros era forte e decisiva, pois eles causavam muitos males à igreja, em especial os novos convertidos. Paulo chama os judaizantes de cães, pois esses acreditavam e ensinavam que os gentios deviam obedecer a todas as leis judaicas, um fardo legalista que nem mesmo os próprios judeus suportavam. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 2,14 também. Os judaizantes eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. O apóstolo repelia-os com veemência e orientava os filipenses a que deles se resguardassem. Paulo não passava a mão na cabeça, não, irmãos. Paulo não dizia assim: eu não vou falar, coitado do irmão, ele certo, ele não sabe, não tem conhecimento. Não, Paulo falava: tu está errado, não é assim que se ensina, e ensinava. E ele tinha uma preocupação aqui, porque quem mais era atacado eram os novos convertidos, claro. Em tese, o novo convertido conhece menos que os demais. Então eles já, de propósito, iam já direto aos novos convertidos, querendo impor essas coisas para a salvação. E Paulo, então, ele começa a combater. Ele chama, depois ele diz os falsos, ele diz assim, os cães, né? E depois ele diz os maus obreiros. Assim como tem os bons obreiros, tem os maus obreiros. Paulo também, quando ele está orientando e dando conselho ao jovem Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus. Veja bem, ele não diz procura apresentar-te aos homens. Ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o que? A palavra da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava dizendo: você precisa se dedicar, você tem que estudar, você tem que tirar um tempo, você tem que buscar, você tem que cavar. Ele estava dizendo para o Timóteo e está dizendo para nós também. Porque a pior coisa que tem é nós falarmos de um assunto que a gente não conhece. Aí você diz a coisa sem segurança, você fala aquilo, mas você não tem certeza. E você, essa insegurança, você passa para aquele que está te ouvindo. E assim por diante. E se nós ensinarmos errado, aquele que aprendeu errado vai passar errado para frente. Porque a gente só dá para os outros aquilo que a gente tem para dar. Aleluia. Então vejam da importância de nós aprendermos da maneira correta. Então os maus obreiros, esses também são denominados por Paulo como cães. Os maus obreiros, então, lhes chamamos da circuncisão. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos, pregavam um falso evangelho. Então, toda vez que alguém quiser acrescentar alguma coisa para a salvação, é um falso evangelho. Aleluia. Ele está cheio, irmãos. Eu acho engraçado que Paulo, ele deixou de ser guardador da lei, deixou de ser judaizante, mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas que não são judeus querem ser judeu. Está cheio na mídia pessoas com indumentária do povo judeu, porque infelizmente o povo gosta de indumentária. Nós temos aí várias religiões onde o líder, onde a pessoa de destaque se veste de uma forma assim, destacada dos demais, e o povo gosta disso. Mas isso é uma ilusão do coração humano. Aleluia, cuidado com isso. Fique com a palavra de Deus. Não se deixe levar por esses motivos. Não se deixe levar por essas invenções. Mantenha-se na palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus é simples, queridos. O Evangelho de Jesus é simples. Aleluia, nós precisamos atentar para isso. Afirmavam que para os gentios para que se tornassem cristãos, deveriam seguir a lei mosaica e pior, as tradições judaicas. Todavia, no concílio da igreja de Jerusalém, conforme Atos 15, os apóstolos já haviam discutido sobre o papel da lei judaica em relação aos gentios. Segundo as deliberações do concílio de Jerusalém, os gentios cristãos não deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos, carne com sangue e sufocado. Está lá em Levítico 17, e versículo 14. Então, queridos, aqui Paulo fala também de outro assunto, que nós agora, como salvos em Jesus, temos que ter cuidado. Alimentos oferecidos aos ídolos. Paulo está falando aqui, sabe por quê? Porque toda a carne, que naquele tempo eles ofereciam sacrifício,
Não só o Deus de Israel, tinha outras religiões que também ofereciam sacrifício de animais. Então ele diz que naquele tempo toda a carne, se eles fossem, ele fala disso na carta aos Coríntios, se eles fossem no mercado, no açougue comprar carne, eles não deveriam perguntar a procedência daquela carne, porque a maioria dessas carnes era sacrificada aos ídolos. Então, se alguém dissesse, essa carne foi sacrificada ao ídolo tal, à entidade tal, eles não deveriam comprar e não deveriam comer. Como é sério. Então, para não correr o risco, eles não perguntavam. Ele diz também, carne com sangue. E nós aqui do churrasco, muitos gostam daquela carne, chega a pingar um sanguezinho, né? Mas vejam bem, a Bíblia que está dizendo. Né? Carne com sangue. Então, você vai dizer, mas tu vai dizer assim, não, mas tu leu lá em Levítico 17:14, não, Paulo está dizendo que isso foi acertado no concílio em Jerusalém. A igreja primitiva já estava levando isso a sério. É para o nosso tempo. Cuidado com a carne com sangue. Aquela carne pingando sangue, cuidado. Aleluia. E a carne sufocada também. Deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Isso aqui não precisa nem explicação, né, queridos? Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino, ou seja, dos ensinamentos de Paulo, a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Então, eles queriam, de qualquer forma, que eles passassem a agir como eles, que eram judeus. Mas aquilo foi dado para os judeus, não para os gentios. E também era por um tempo limitado. Não era para ser eterno, não era para sempre. Tanto é que Paulo agora, ele diz que ele deixou e considerava, além de deixar, ele considerou aquilo como esterco, ele está dizendo aqui na Bíblia. Então, o que passou é passado. Nós estamos vivendo novidade de vida. A circuncisão hoje, queridos, é feita no nosso coração pelo Espírito de Deus. Aleluia. Essa é a verdadeira circuncisão da nova aliança. Aleluia. Então, cuidado. Cuidado com essas invenções, com essas modas, que você precisa se vestir assim, assado, você precisa usar algumas roupas com alguns símbolos judaicos, que você precisa usar não sei o que na cabeça, que você precisa usar não sei o que sobre os ombros. Você não é judeu, nunca será. Nem eu. E isso não é para nós. O que nós precisamos é de Jesus. Ponto final. A sua palavra, o seu Espírito, e em Jesus nós estamos salvos. É em Jesus. Não é porque eu vou fazer tal coisa ou deixar de fazer, não. É em Jesus que está assegurada a nossa salvação. Aleluia. Estão entendendo, queridos? Amém. Amém, Jesus. Isso é muito importante. Então, o legalismo que eles pregavam, nós corremos o risco de pregar diferentemente hoje. O legalista, ele dizia assim, lá, o judeu dizia assim, é porque eu guardo o sábado. Não, porque eu me circuncidei, eu sou circuncidado. Não, porque sempre o eu. E hoje, na nova aliança, nós corremos o risco de começar, não, porque eu não falto um culto. Pode olhar, se tivesse um caderno de presença, ia estar sempre o nome lá. Isso não te salva, queridos. É bom que tenha tudo culto, mas estou falando aqui em termos de salvação. Não, porque eu moro no monte. Não, porque eu sou dizimista fiel. Então eu tenho minha salvação garantida. Também está errado. Porque eu sou ofertante, porque eu sou o que mais faço isso, porque eu... E aí começa o eu, e o Jesus vai ficando para trás. Então, para a salvação, querido, tudo que você fizer, porque você já foi salvo, e não para ser salvo. Nós viemos à igreja porque somos salvos. Nós ofertamos porque somos salvos. Nós entregamos o nosso dízimo porque nós somos salvos e não para sermos salvos. Há uma diferença muito grande em fazer porque já somos e em fazer para ser. Porque se Jesus chegasse para nós e dissesse, depois que vocês fizerem tudo isso, aí eu vou salvar vocês, nós estávamos perdidos. Você está entendendo? Amém. A salvação não depende de nós. Depende de Jesus. Amém. Não depende do nosso esforço. Foi Ele que, para a salvação, o preço já foi pago. O que nós estamos pagando hoje é o preço do discipulado. Ou seja, para nós sermos discípulos de Jesus, o preço que nós pagamos é de renunciar à nossa própria vontade.
Isso sim, ainda existe o preço a ser pago. Agora, para sermos salvos, ponto final. Ele disse, está consumado. Aleluia! E graças a Deus para isso. Por isso, porque Ele fez tudo o que dizia a respeito e que precisava fazer para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém. Aleluia! Amém, Jesus? Glória Aleluia! a Deus. Então, queridos, que Deus nos dê graça. Lembre-se, Paulo estava encarcerado, mas estava alegre. Aleluia. Sabe você, mas tu está falando isso porque tu não sabe o que eu estou passando. Tu não está na minha pele. Se tu tivesse os problemas que eu estou, você não diria assim, mas não é eu que estou dizendo, queridos. E a Bíblia é sagrada. E nós precisamos aprender a viver isso, sabe por quê? Porque a alegria que o Espírito de Deus nos dá não está presa à circunstância, a lugares, a circunstâncias, a estação do tempo. Porque hoje está muito frio, eu estou meio para baixo, hoje o céu está nublado, está chovendo, eu estou triste, eu estou meio acanhado, o ser humano ele fica até meio deprimido conforme o dia, conforme a hora, mas quando o Espírito de Deus abunda em nós e nos enche dessa graça, dessa alegria, desse regozijo que Paulo sentia, a circunstância não vai mais nos prender, nós vamos conseguir nos alegrar mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do infortúnio, mesmo quando o vento for contrário. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu sei que não é fácil. Porque todos nós lutamos dessa forma. Nós, como ser humano, a nossa tendência é nos abatermos, é baixar a guarda. Mas nós precisamos nos alegrar em Jesus Cristo. Aleluia. Paulo escrevia, regozijai-vos, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E eles não estavam presos como ele. Eles estavam tristes porque estavam confusos, estavam sendo atacados por essas heresias, por esse falso evangelho. Amém, queridos? Amém. Aquilo que eu não fui capaz de passar para a igreja, que o Espírito de Deus continue trabalhando, né? Aleluia, lapidando essa palavra em nossas vidas, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Eu vou estar passando então ao pastor Carlos. Que Deus, aleluia, nos abençoe, e que Deus te abençoe também, você que nos acompanhou aí. Aleluia, reflita na palavra do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, pela essa palavra abençoada, e o nosso pastor, irmão Gilmar, amém, e por esse ensinamento, né, vamos aprender algumas coisas, né, por isso que é bom. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui no culto, né? E estiveram aqui no culto de ensino, né? Que às vezes é pouco frequentado, a maioria não quer vir no culto de ensino, né? Parece que é para não aprender mesmo, né? Parece que, não, eu não sei, né? Como se isso fosse salvar, né? Eu tinha um comandante que dizia assim, o desconhecimento não te exime da culpa, né? Tem uns que não querem saber para não ser cobrado, né? Mas na realidade o desconhecimento não exime nós da culpa. Quer dizer, se você desconhece a lei, e muitas coisas a gente não conhece, né? Não vai, por desconhecer, você não pode, vamos fazer um exemplo, matar alguém porque você acha que o homicídio não é um crime, né? Você não sabia que matar alguém fosse um crime, né? Sabemos que, pela nossa consciência, nós sabemos que é certo e errado, mas vamos dizer que alguém não soubesse, né? E acaba cometendo um homicídio. Ele diz, mas eu não sabia que eu poderia ser preso. Não. O desconhecimento não vai salvar ele de preso. Né? Diz, mas eu não sabia. E assim, muitas vezes é a palavra de Deus, né? Se nós não minuciar, olhar, como diz o irmão, cavar, estudar a palavra, nós vamos incorrer alguns erros, né? E que
e naquele dia vai ser cobrado de nós, amém? Mas graças a Deus que nós temos um povo aí que está aprendendo. Irmãos, queria mandar saudação para os nossos amigos da internet. A irmã Xiome AP, lá da Guatemala, estava assistindo o culto e mandou uma saudação para a nossa igreja, para toda a igreja, né? Deus abençoe, né, essa irmã, né? Respondi no ato ali, mas estou trazendo para a igreja, né? Coisa incrível, né? Isso é só a internet que pode fazer essas coisas aí, né? A gente de tão longe, né? A gente poder estar participando e saudando uns aos outros, amém? Irmãos, nós temos, eu creio que na consagração nós vamos explicar melhor, daí não vamos ter mais tempo, mas eu queria que você já fosse pensando no assunto. Tem o pastor Jonas Santinho, na realidade, ele é professor aqui da ETCAP, né, de teologia, escola de teologia, que é em Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves, e ele fez um curso, uma apostila e 5 DVD de capacitação de obreiro. E eu vou, pelo menos eu vou mandar pegar para nós aqui, né? Porque eu sei que ele foi meu professor, que começou, né, na teologia, começou nos ensinando. E vai ser importante para nós ministrar esse curso aqui, pastor Gilmar, né? Então, aos obreiros, irmão, nem que seja, vamos dizer, o casal, né? Irmão Silvana, irmão Sebastião, né? Não precisariam comprar 2, precisariam só, de repente, né? Então, que cada casal de obreiros, né, aqueles que querem ser obreiros, que estão no caminho já para ser obreiros, pudesse fazer, que seja um casal, né? Casal pegava uma apostila, né? A apostila tu consegue fazer. É fácil, só levar ali a gente leva no bazar da praça, mas pelo menos comprar assim para não sermos tão pirata, né? Senão vamos dizer assim, vamos pegar e vamos distribuir para todo mundo. Aí vai ficar ruim, porque o professor provavelmente ele fez aquilo ali para ganhar um meio de vida, né? Para ganhar. Então vamos pelo menos por casal, e eu vou conversar com ele. Eu vou ligar para ele, eu vou conversar com ele, que para o casal, assim, pelo menos um casal comprasse, né, já ficaria de bom tamanho, né? Então, os irmãos, vai ser o valor R$30, irmãos. Então, vai ser provavelmente uma apostila e 5 DVD. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, então. Agora... amanhã nós temos culto lá em Bom Princípio, nós já vamos estar lá. Vamos estar fazendo culto lá na Avenida Jacob Selbach Júnior, no 1174. Domingo nós vamos ter culto público, né? Culto público, creio que da família, né? Domingo às 19 horas. Né? Domingo nós temos culto às 19 horas, aqui no nosso Templo 7, amém? Todos são convidados para estar conosco. E no segundo final de semana, dia 11, então vai ser sábado. No sábado, dia 11, vai ser a Santa Ceia, né? A Ceia do Senhor. E depois da ceia a gente vai ter uma confraternização aí, né? Vamos reunir os aniversariantes do mês de agosto. Todos eles vão reunir e vai ser uma bênção na mão de Deus, amém? Então, marque aí no seu calendário e venha, esteja aqui juntamente conosco, amém? Vai ser a homenagem para os pais também. Vai ser o dia da homenagem para os pais. As crianças vão fazer a homenagem para os pais, amém? Então, você pai, não perca, venha, né? Participe do nosso culto em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a tua mão no coração, com o amor de Deus. O amor de Deus. Que a graça de Jesus. Que a graça de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. ninguém. Dê um abraço no teu irmão. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades.
que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né, através da tua vida e o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Estamos pedindo um abraço.